dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar ouvindo a história do príncipe peregrino que virou pastor de ovelhas? Tá lá no livro de Êxodo, capítulo 2 e capítulo 3, que a gente vai aprender hoje um pouquinho. Você se lembra que o nosso príncipe casou com a filha do senhor Reuel, o sacerdote? Na Bíblia fala que o nome dele é Reuel, no capítulo 2, e no capítulo 3 fala que o nome dele também é Jetro. Eu não sei, de repente ele seja que nem eu, que tenho dois nomes, né? Eu me chamo Andréia Marília, pode ser que o senhor Reuel também tenha, né? Dois nomes, Reuel, Jetro. Mas tá lá na Bíblia, né? E o nosso príncipe peregrino casou com a Zípora e virou pastor de ovelhas, né? Ele teve 2 filhos. O filho dele mais velho se chamava Gerson e o filho dele caçula se chamava Eliezer. Gerson significa sou peregrino em terra estranha e Eliezer significa Deus me livrou da espada do faraó. Vocês se lembram que ele quis fugir lá do Egito? O faraó estava furioso com ele. Quem não escutou essa história pode ir lá no YouTube, no meu canal Andréia Bernardo, e procurar um vídeo que se chama Uma Surpresa Alegre no Deserto. Vai lá e assiste e tu vai entender por que Moisés botou o nome do filho dele caçula de Eliezer. Tá bem? Então o nosso príncipe peregrino, ele estava lá, né, naquele lugar, assim, calmo, tranquilo, naquela qualidade de vida, né? Eu fico imaginando ele, assim, correndo na grama, com os filhos dele, assim, todo tranquilão, né? Porque lá no Egito ele tinha que usar toda aquela roupa, né, de egípcio, com aquele turbante egípcio, com aquelas joias pesadas. Eles tinham que raspar o cabelo, porque os egípcios usavam umas perucas, né? Ele tinha que passar todo dia delineador, pra ficar com aquele olhar, assim, egípcio, né? Aquela trabalheira toda, imagina, ficar lá vendo aquele povo sofrer. E aí, de repente, ele estava lá no meio do deserto de Midian, né? Perto dos montes, e cuidando de ovelhas, com aquela mulher, casado com aquela mulher maravilhosa, querida, filha do sacerdote, né? Com 2 filhinhos, usando aquelas roupinhas de algodãozinho, de lã, bem confortáveis. Ele começou a deixar a barba crescer para dar aquele estilo, assim, né? Dar aquela moral. E aí ele tava lá na maior qualidade de vida, né? Curtindo o momento, curtindo assim de montão. Mas sabe quem não tava curtindo o momento e curtindo de montão? Sabe quem? Deus. Deus estava assim, enquanto Moisés estava super tranquilo e sereno, Deus estava super chateado. E sabe por quê? Tu sabe por quê? Porque começou a subir no nariz de Deus, assim, o cheiro do choro, o cheiro da tristeza, o clamor do povo, o povo chorando, o povo orando, pedindo para Deus, para tirar eles de lá daquela escravidão do Egito. E Deus ficou muito incomodado. Sabe que quando o povo ora, que nem tá acontecendo agora no Brasil, que as pessoas estão orando, pedindo para Deus para salvar, para pedir para Deus curar dessas doenças, né? Desse problema do coronavírus e de várias doenças que existem, né? Mas principalmente essa pandemia que a gente está vivendo, as pessoas estão orando, estão pedindo para Deus, e isso toca no coração de Deus, por isso é muito importante a gente fazer oração, né? E aí o que aconteceu? Deus, ele ouviu aquele clamor. Aquele clamor subiu assim para Deus e isso deixou Deus muito incomodado. E aí Deus resolveu dar um basta naquele sofrimento, né, crianças? E aí o que ele fez? Ele fez com que o nosso pastor de ovelhas barbudo fosse em direção ao Monte Horebe, sabe? Foi caminhando e tal. E Deus lá, esperando ele para aquele encontro, né?
E aí o que aconteceu? Deus pegou e viu uma pequena sarça, né? Vocês sabem o que é sarça? É tipo uma árvorezinha pequenininha, um arbustinho, né? E aí Deus tocou fogo naquela sarça. Mas Deus disse pro fogo assim, ó: peraí, fogo, quero uma fogueira bem iluminada para chamar a atenção do meu amigo Moisés. Mas eu não quero desperdiçar essa plantinha, então não queima nem uma folhinha. E aí tá, o fogo pegou, né? Ficou aquela fogueira assim, bem iluminada, bem power, né? E Moisés subindo um monte Horebe, assim, olhou e viu aquele fogo, aquela iluminação toda e correu lá para ver o que estava acontecendo, né? E aí quando ele chegou lá, ele viu que o fogo queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Ele viu que algo muito diferente estava acontecendo, era algo assim espiritual. E aí Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde tu tá pisando é um lugar santo. Imagina, a presença do próprio Deus estava ali. E Moisés teve essa experiência espetacular, né? Eu fico imaginando todo aquele ambiente, assim, da glória de Deus, né? Aquela voz poderosa do Senhor e aquele fogo queimando a sarça, e a sarça não se consumia. E ele estava lá como o único espectador de todo aquele acontecimento, né? Eu acho assim que Moisés passou por coisas muito incríveis, né? Um dia, quando eu chegar lá no céu, eu quero bater um papo com ele e perguntar várias coisas assim que eu fico pensando e imaginando, né? Mas aí, o que aconteceu? Deus falou para Moisés todo o plano dele, né? Ele disse: eu sou o que sou, eu sou o Senhor, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu quero salvar o povo das mãos do faraó. Moisés tinha muito medo do faraó, né? Ele tinha muito medo. E ele tentou convencer Deus a escolher outra pessoa. Às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Deus pede pra fazer uma coisinha que eu acho assim meio difícil, e aí eu tento convencer ele a escolher outra pessoa, mas Deus, ele sabe, né, o que ele quer de cada pessoa aqui nessa terra tem uma missão, tem uma tarefa, né? E Moisés tentou se escapar daquele convite, né? Mas e ele começou a dizer que ele era gago. Eu fico imaginando assim, meu Deus, se isso tivesse acontecido comigo, eu ia ficar gaga, ia ficar trêmula, ia ficar louca de medo. E eu acho que Moisés, nisso, eu e o Moisés, a gente é bem parecido, assim, né? Porque ele ficou bem assim, né? Lá no Monte Horebe, a Bíblia conta que ele ficou muito nervoso e tentou convencer Deus, né? Pra escolher outra pessoa. Mas aí ele tava lá naquela conversa toda, né? Com Deus, e Deus falou bem claro pra ele: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, né, que ia cuidar da sua descendência, né? Então, estava na hora de Deus tirar o povo daquele sofrimento. O povo já tinha sofrido muito, né? E aí, Deus começou a dar detalhes, né? Riqueza de detalhes, assim, do plano. E dizer para ele que Deus queria levar o povo hebreu, né? O povo de Israel, para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Um lugar que mana leite e mel significa que é um lugar abençoado, um lugar assim de bênçãos, de coisas boas, de promessas cumpridas. E para esse lugar que Deus ainda quer continuar levando as pessoas, levando o povo dele, né? Deus, ele ama tanto a gente que ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Isso é a coisa mais importante, né? Que já aconteceu assim em toda a história, né, da humanidade. E tanto que Jesus, ele dividiu o tempo, né?
O tempo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Deus, ele fez uma coisa muito especial. E eu vou falar para vocês o versículo que está no livro do discípulo de Jesus, João. O João era muito queridinho, né? Eu gosto tanto de João que eu até botei o nome do meu filho de João. Tá lá no livro de João, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente for resumir a Bíblia Sagrada em um versículo só, se a gente for torcer ela assim para sair o versículo mais importante, o versículo número 1 da Bíblia é esse, João 3,16, né? Que mostra o amor incondicional de Deus, né? Que ele salvou as pessoas do pecado através do sacrifício do Filho dele, Jesus, né? E quem crê nesse sacrifício vai ser justificado do seu pecado, vai ser salvo, né? Então é isso, gente. Ele quer nos salvar, né? Ele quer nos libertar de todo o mal, de todo o pecado, de toda a doença, depressão, tristeza, maldade, hábitos ruins, né? Infinitas coisas que pode acontecer com uma pessoa para levar para esse lugar que mana leite e mel, né? Que é o reino do seu Filho, Jesus Cristo. E é isso aí, gente. Então, assim, ó, vamos fazer uma oração agora pro Rei Jesus. Vamos fazer uma adoração? Então, junta a tua família aí e eu vou fazer minha adoração, tá bom? Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, o meu Senhor, o amado da minha alma. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu te amo com toda a força do meu coração. Guarda a nossa vida, guarda, Senhor, as crianças, guarda as famílias, que Tu possa abençoar a nossa nação, Senhor, dando sabedoria, Senhor, para todas as pessoas que tomam as decisões e estão envolvidas, Senhor, com esse problema da pandemia, Senhor. Eu te agradeço por tudo e que Tu abençoe, Senhor, todas as pessoas, Senhor, do nosso país. Muito obrigada, Senhor. Amém. Então tá, gente bonita, gostou da história? Então não se esquece dos 3 Cs, hein? Curte, comenta e compartilha, tá? Pra gente poder gravar novos vídeos com mais ferramentas e tudo mais, tá bom? Então fica com Deus, um abraço, um beijo no teu coração, que Deus abençoe o Brasil e obrigado por fazer parte desse rebanho do Senhor Jesus, né? Fica com Deus, tá bom? Um beijo, famílias!